Hoje nós vamos dividir um pouco de pão. E esse pão, ele se encontra no Evangelho de Mateus, capítulo 17, o verso 24. Eu quero ler com os irmãos. Nós vamos ler até o verso 27, do 24 ao 27. Eu vou ler inteiro e depois a gente vem fragmentando. Amém? Diz assim: Jesus paga imposto. Esse texto ele é muito popular, talvez você já viu pregações, muitas. Mas mesmo assim eu quero pedir que você mantenha o seu coração aberto, a sua alma sujeita ao Senhor, para que o Espírito Santo tenha liberdade de agir no seu coração. Eu e a Neuza oramos bastante para montar essa palavra. Ontem, até de madrugada, a gente ainda estava orando, clamando ao Senhor. E hoje, ainda aqui, Deus nos dá esse louvor lindo que esse time cantou. Então eu louvo a Deus por isso. E essa palavra diz o seguinte, Mateus 17, 24. E chegando eles a Cafarnaum, aproximaram-se de Pedro os que cobravam as didracmas e disseram: o vosso mestre não paga as didracmas? Disse ele: sim. E entrando em casa, Jesus se lhe antecipou e disse: Simão Pedro, o que te parece? De quem cobram os reis da terra os tributos? Ou o censo? São dos seus filhos ou dos alheios? E o Pedro disse: dos alheios. Para alguns textos deve estar estrangeiro, dos estrangeiros. Outros diz dos filhos. E aí, no 26, continuando o 26, Jesus ainda diz a ele: logo os filhos estão livres. Não é, Pedro? E ele fecha o 27 assim: mas para que não o escandalizemos, vai ao mar, lança o anzol e tira o primeiro peixe que subir, e abrindo-lhe a boca, encontrarás um estáter. Toma-o e dá por mim e por ti. Toma-o, pega e dá por mim e por ti. Quem é o mim? Quem é o mim? Quem é o ti? Ok. Está claro? Jesus, o Senhor ouviu o que esse povo acabou de dizer. O Senhor ouviu o que eu disse. E aqui está a tua palavra que não mente, ela é fiel, ela é verdadeira, justa. E é, Senhor, para exortação, crescimento, correção. E é para, Senhor, nos levar até a vida eterna, através do teu Filho. Nós recebemos de bom grado este alimento. E te pedimos, leva cativo a nossa mente agora, em nome de Jesus. Prepara a terra do nosso coração, para que caindo a semente dê fruto a 30, a 60 e a 100 por um. Essa é a nossa oração no nome precioso de Jesus. Amém. Agora nós vamos fazer um joguinho, nós dois, tá bom? Mateus, o 17, 24, diz que eles estavam chegando em Cafarnaum. E eles estavam chegando. E chegando em Cafarnaum, o Pedro fala para o Jesus: ô Jesus, vamos lá dar uma entradinha, tomar uma aguinha, né? E Jesus entra. De repente alguém toca a campainha da casa do Pedro. E aí o Pedro vai lá ver quem é que tocou a campainha. Estranho, né? Mas entra nisso. Entra nisso. Quando Pedro chega lá para ver quem tocou essa campainha, os cobradores de impostos, normalmente judeus que trabalhavam para Roma, estavam cobrando esse imposto. E aí um fala assim: Pedro, hoje é dia de pagar imposto, você não vai pagar não? O Pedro não tinha $1 no bolso. E ele fala assim: é claro que eu vou. E aí o Pedro fala assim: espera aí. Só que quando Pedro está indo,
esse publicano se atreve a falar para o Pedro do hóspede dele. E ele fala: e o Jesus que está aí na sua casa, não paga imposto, não? E aí o Pedro, para justificar a importância de Jesus, pelo menos na vida dele, disse: claro que paga. Você está pensando que ele é quem? Ele é Jesus. Só que Pedro não tinha $1 no bolso. Em vez de um problema, agora o Pedro tem 2. Ele se comprometeu de pagar o dele. E agora ele envolve o nome de Jesus. Eu fico imaginando o Pedro continuando passando pelo corredor até entrar em casa. A cabeça dele pensando como faria para levantar esse dinheiro em fração de segundos. Mas Jesus, chegando perto, você entende a importância desse amor. Jesus, ele tem completo amor por mim e por você. E ele sabe exatamente o que você está sentindo. Jesus sabe exatamente o que você está sentindo. Ninguém nessa sala pode saber o que você está sentindo. Mas Jesus sabe o que você está sentindo. Ele sabe. Ele sabe. 1 Samuel 17, 25, ela dá o suporte para Jesus não pagar esse imposto. Por quê? 1 Samuel 17, 25 diz assim: há de ser, pois, que o homem que vencer Golias ficará livre à casa de seu pai em Israel. Do que se trata esse assunto? Israel estava sendo ameaçada por um gigante. E, para não morrer muita gente, eles colocaram guerreiro contra guerreiro, 1 contra 1. E Israel manda um menino. E Golias, com todo aquele seu tamanho, e ultra bem armado, contra um menino. E para fazer a história curta, o menino mata o gigante. E como honra ele ganha muitas riquezas. O rei entrega a sua filha e diz para ele: fará livre a casa do seu pai em Israel. Davi era o filho de Jessé. E Jessé entra na genealogia, Davi entra na genealogia de Jesus. Logo, se Davi está livre de impostos e Jessé, que é pai de Davi, está livre de impostos, logo Jesus não deve nada a ninguém. Jesus não deve nada a ninguém, porque ele é descendente daquela raiz. Mas olha o que diz o verso 25. E o Pedro disse: sim. Sim para quê? Para a resposta. Ó. Jesus perguntou: Pedro, eles estão cobrando do estrangeiro ou dos filhos desta terra? Eles estão cobrando do estrangeiro. O 25 disse assim: então, olha lá, e disse ele, sim. E entrando em casa, Jesus se antecipou dizendo: que te parece, Simão, cobram de quem? O dos estranhos ou dos filhos? E o Pedro vai responder: cobra dos estranhos, cobra dos estrangeiros, e não dos filhos. Mas ainda que cobrasse dos filhos, 1 Samuel 17, 25, diz que ele era descendente de Davi. Então logo ele não tem mais impostos. E olha o que diz em Mateus 1,6. Mateus 1,6, olha lá. Jessé gerou o rei Davi, e o rei Davi gerou a Salomão, da qual foi mulher de Urias. Esse texto é só para confirmar que Davi era filho de Jessé. Mas olha como que o cego chama Jesus. Olha como que o cego chama Jesus. Filho de Davi. Filho de Davi. Porque Jesus era reconhecidamente filho de Davi. Na genealogia.
Então, mais uma vez, Jesus prova que ele não deve impostos. Verso 26 do Mateus diz: disse-lhe Pedro dos alheios, e Jesus disse: logo estão livres os filhos. Jesus está mostrando para o Pedro que ele é isento de impostos. Jesus está dizendo para o Pedro que ele recebeu isso de homens através de uma geração. Jesus quer trabalhar a mente do Pedro. Do mesmo jeito que Jesus quer trabalhar a sua mente hoje. Lembra que eu acabei de falar aqui da canção que nós cantamos? Hoje, ele está igualando a balança. Lembra que eu disse que ele sabe o que você sente? Ele sabe o que você sente. E porque ele sabe o que você sente, ele quer colocar a divisão. E olha como que ele divide. Ele te dá o fardo dele que é leve e pega o seu que é pesado. Olha que divisão. Olha o tipo de divisão que ele faz. Sabe para quê? Para o seu pé ser estabelecido na rocha. Romanos 1:3 diz: acerca de seu filho que nasceu na descendência de Davi, segundo a carne. Olha o que ele está lembrando para o Pedro, que ele é descendência de Davi, segundo a carne. Jesus está limpando o espelho para o Pedro olhar. Jesus está clareando a situação para o Pedro olhar. E o Pedro está confuso, porque o Pedro não para de pensar que tem um cara lá fora, esperando 2 impostos e ele não tem dinheiro. Igual você, quando o boleto vence amanhã, segunda-feira, e você está aqui no culto pensando no boleto. Doeu, né? Fala, Jesus! Jesus está limpando o espelho para você olhar. Mas, pastor, olhar o quê? Que você é a imagem e semelhança dele. Que você foi feito para glorificar o nome de Jesus. Que você foi feito para exaltar o nome dele e firmar o pé seu na rocha, que é o Cristo vivo. É disso que eu estou falando. E Pedro começa a compreender o que está acontecendo. Pedro começa a compreender. Agora, olha o que Pedro faz. Ele pega as 2 dívidas e põe aqui. Porque agora, toda a atenção dele está voltada para Jesus. Toda a atenção dele está voltada para Jesus. Agora Jesus vai fazer a segunda parte. Jesus vai mostrar para o Pedro e relembrar o Pedro quem ele é. Mateus 3,17. Jesus está sendo batizado por João Batista. E aí vem uma voz do céu. E o que a voz fala? O que a voz fala? Isso. Jesus está falando assim: Pedro, quem falou de mim foi o meu Pai. Foi o meu Pai que falou de mim. Talvez Satanás passou no ouvido do Pedro e falou assim: mas você não estava lá quando ele batizou. Deus está falando para você: tu és meu, tu és meu, tu és meu, tu és meu, tu és meu. Eu não abro mão de você. Eu não abro mão de você. E o inimigo fica falando na sua mente com dardos inflamados. Mas Jesus sabe quem é você. Jesus sabe quem você é. E Jesus, ele vê todas as artimanhas das trevas. E aí Jesus fala assim: Pedro, vem mais perto.
E aí ele leva o Pedro para Mateus 17:5. Oh, Deus bom. Mateus 17:5. Estando ele ainda a falar, eis que uma nuvem luminosa os cobriu, e da nuvem saiu uma voz que dizia... Pedro estava aí? Pedro estava aí? Lembra que Pedro, Tiago e João foram levados no monte? Jesus falou assim, lembra, você estava lá, você viu. Você queria fazer as cabanas para a gente ficar. Só que eles estavam me confortando com a lei e com os profetas. Você não precisa fazer tenda nenhuma. E aí o Pedro entra em total êxtase. Porque Pedro viu isso aí, ele ouviu isso aí. Ninguém contou para ele. E Satanás sai rapidinho da presença ali do Pedro, do Jesus. E é assim que Deus quer, que você seja estabelecido na verdade. Quantos testemunhos você já teve, quantas vitórias Deus já entregou na sua mão, quanto poder Deus já colocou na sua boca, quantas curas Deus usou a sua vida, quantos buracos o Senhor tirou você de lá. Mesmo quando Ele não te colocou. A Neuza sempre fala, é fácil entrar num problema, difícil é sair de lá. Às vezes eu estou conversando com um pastor aqui, e aí o irmão está lá do outro lado, e aí eu viro e falo para o irmão, irmão, eu acho que o certo é isso, não é? Pronto. Se ele fala ele fica a meu favor. Se ele falar que não é, que é a opinião dele, pronto. Agora ele está no meio de um tiroteio aqui, olha que situação. Ele pediu para entrar nisso? Não, mas ele foi colocado lá. E agora ele está no meio de dois pastores para desenrolar aí um carretel. Olha o tamanho do problema. É assim que o inimigo faz. Ele te enreda com laços, porque ele não quer que você se mova na direção do Cristo. E aí olha o que Jesus faz. Jesus traz à sua memória aquilo que te dá esperança. E aí a verdade, ela bate no coração do Pedro, e o Pedro fala, Jesus, eu sei que tu podes porque tu és Deus, e nada resiste à tua vontade. Ah, Senhor, eu louvo ao teu nome, porque tu és poderoso, Aí olha o que acontece, Romanos 1:4, olha que delícia, declarado Filho de Deus em poder, segundo o Espírito de santificação, pela ressurreição dos mortos, Jesus Cristo nosso Senhor. Ele não falou para o Pedro que ia morrer? Ele não falou para o Pedro que ia ressuscitar? Ele ressuscitou e voltou e falou com Pedro diversas vezes. Esse é o Cristo que eu prego, que você fala, que você testemunha, que está dentro da sua vida, e que toda autoridade lhe foi dada. Está escrito. E é maravilhoso quando a gente vê isso, amados. O verso 27 diz, mas, calma Pedro, eu sei que o camarada ainda está lá na porta, mas eu também sou o dono do tempo. Eu já ajudei o Josué lá, eu sei como faz parar esse tempo aí. Eu já ajudei o rei, eu sei como funciona. Não tinha nada, e eu fiz todas as coisas. O tempo está no meu domínio. Meu relógio se move de eternidade em eternidade, Pedro. Não é de segundo em segundo, não é de minuto em minuto, não é de hora em hora. Calma, Pedro, confia em mim. E ele fala assim, Pedro, nós não vamos escandalizar aquele homem lá fora não, tá bom? Nós não vamos escandalizar ele. Vamos fazer assim, Pedro? Pega o seu anzol, vai lá no mar, joga o seu anzol, tira o primeiro peixe que subir e abre a boca dele. E você vai encontrar um estáter. Pega esse estáter e paga o camarada lá fora o seu imposto.
e o meu imposto. Olha lá, o meu imposto e o seu imposto. Jesus não deve nada a ninguém. Jesus não deve nada a ninguém. É por isso que ele fala por mim e por ti. Irmão, quem aqui pesca faz assim? Amém. Irmão, ninguém em juízo perfeito vai para o mar com um anzol, sem isca, para pescar. Ninguém em juízo perfeito faz isso. Ninguém. Toda história de pescador, você vai, aqui principalmente, né? Que o chapéu tem 200 iscas, parece que captou a mente do pescador, né? Então, qualquer pescador que tenha o mínimo do mínimo do mínimo, sabe que tem que levar isca. Ou Jesus não tem noção do que ele está falando, ou Jesus tem total domínio sobre o que ele falou. Você não tem a terceira opção. Só tem essas duas. Irmão, outra coisa. Jesus está mandando ele ir lá no mar da Galileia. Jogar um anzol. Para pegar o quê? Quantos? O primeiro. Irmão, eu tenho que ser honesto para você. Eu tenho que ser honesto para você. Se Jesus falasse assim, se eu falar a palavra que eles não conhecem, me ajuda, tá, por favor. Se Jesus falasse assim, Pedro, vai lá no fundo, pega aquela tarrafa e dá uma tarrafada lá, que vai vir um peixe. Eles conhecem a palavra tarrafa? Conhece, né? É uma rede. Joga a rede lá. Irmão, é muito mais fácil pegar um peixe na rede, mas pegar um peixe no anzol sem isca, das duas uma, ou você tem fé no que Jesus está falando, ou você é doido, não tem outra opção. Ou você é completamente crente no que Jesus disse, ou você é maluco. Eu prefiro acreditar na primeira, que você acredita totalmente em Jesus. Mas Jesus tem mais uma preocupação. Jesus está falando para ele assim, Pedro, para que nós não o escandalizemos, é o 27. Pedro, para que a gente não o escandalizemos, está vendo? Não escandalizemos. Eu fiquei conversando com a Neuza, eu falei, mas Neuza, o camarada que está cobrando imposto é judeu. Pedro é um cabeça dura. E o povo, muitos deles iam atrás de Jesus só para comer pão e ver milagre. E algumas vezes pedir milagre. E aí, irmãos, eu vejo claramente que Jesus, ele não quer escandalizar os politicamente corretos. Jesus não quer escandalizar os politicamente corretos. Pedro é um politicamente correto. Por quê? Se eu disser para você, minha irmã, você que olhou assim, tipo, eu? É, você. Irmã, estou querendo vender uma truck. Bora fazer negócio agora? Ela tem que pensar, tem dinheiro para comprar uma truck? Não é? Agora imagina, o pastor perguntou, eu vou ter que falar sim. Depois eu corro atrás de levantar o dinheiro. Olha o tamanho da loucura. Foi o que Pedro fez. Pedro falou sim e depois pensou. Pedro falou sim de novo e depois pensou. Agora Pedro entra assim. Mas Jesus sabe quem você é. Jesus sabe quem você é. Eu também vi um publicano corrupto cobrando abusivamente de um povo. O povo dele. Era para ele cobrar X, ele cobrava X, Y, Z.
porque era o de Roma, o dos que mandavam nele e o dele por fora. Mas em Israel, isso é parte, é acordo, todo mundo faz. Todo mundo não faz? Todo mundo faz. É igual no Brasil. Tá lá, ó, faixa lá de cadeirante. Ah, é só um minutinho, para lá. Aí chega o camarada com a cadeira de roda, quer pôr o carro, tá o carro do gozado lá. E era só um minutinho? Não. Entende? O próprio povo que vivia em dois caminhos, andava com Jesus o tempo inteiro para comer dos milagres de Jesus, para ver Jesus fazer milagres, para receber milagres de Jesus. E Jesus não quer escandalizar este povo. E aí Jesus vira para o Pedro e fala assim: Pedro, vai, pega o seu anzol aí, joga lá no mar, e o primeiro peixe que você pegar, abre a boca dele e pega a moeda. Eu fiquei pensando, Jesus, abre a boca dele e pega a moeda. E eu pude entender que aquele peixe estava engasgado com uma moeda. E lembra que eu disse que Jesus tem domínio sobre todas as coisas? A criação dele estava sofrendo para respirar, porque viu algo brilhante, foi lá e plum, peixe morre pela... então. Ele viu brilhar, foi lá e pum. Agora ele está com dificuldade de respirar. E Jesus sabe que o seu peixe está com dificuldade de respirar. Então ele fala assim: peixe, espera que eu estou mandando um homem aí. Vai doer um pouco, porque vai ter que tirar você daí. Não tem como ele entrar mergulhando aí. Ele vai puxar você com o anzol, mas ele vai livrar você do incômodo que está na sua garganta. Só que Pedro também tinha algo na garganta. Pedro tinha duas promessas que ele não podia cumprir. E agora eu fico imaginando o Pedro com aquele anzol na mão, indo lá para o mar. Talvez ele pensasse assim: sem isca, eu sou pescador profissional. Mas Jesus falou, e ele já sabia antes de eu falar. E a guerra dentro da mente do Pedro. Talvez você esteja com algo na sua garganta aí também, te sufocando, te atolando, impedindo, tirando o seu sono, não te dando paz, tumultuando a sua vida, tirando sua paciência, consumindo os seus nervos. Talvez tenha horas que você beire a loucura, mas o Filho de Deus está falando para você: eu quero tirar a moeda que está te entalando. Eu quero tirar o que está te sufocando. Eu quero eliminar o sofrimento que está arrancando o seu fôlego, apertando o seu pescoço. Eu quero tirar a dor. Eu quero tirar a doença. Eu quero tirar aquilo que está perturbando a sua alma. Tem 3 engasgados. Um peixe, o Pedro, e talvez eu e você. Jesus está pronto. Jesus tem a resposta para tudo. Agora, aonde ele está no lugar mais alto. Foi o Deus Todo-Poderoso que colocou o nome dele no lugar mais alto. Para que um dia toda língua confesse, todo joelho se dobre diante dele. Talvez hoje, ele está te dando essa oportunidade. Aqui, aí na sua casa,
Talvez você é a primeira vez que está vindo nesse lugar. Talvez isso que eu estou falando aqui está batendo na sua mente, seu coração está em choque. Mas eu quero que você entenda que Jesus Cristo tem domínio sobre todas as coisas. E o Pedro, ele vai. E ele lança o anzol. Ele lança o anzol com dúvida, com dor, com medo, com insegurança, mas ele lança. Ele lança. E quando ele lança, adivinha o que aconteceu? O que você acha que aconteceu? O que você acha que aconteceu? Ele jogou na água lá, o que você acha que aconteceu? Pegou o peixe. Tinha um peixe. Talvez eu fique olhando assim, eu fico imaginando o Pedro falar assim, tá bom, pegou um peixe. E agora, eu vou dar o peixe para pagar? E aí ele dá o toquinho, quem é pescador sabe, dá o toquinho e puxa a linha e fala, mas o peixe para pagar o meu imposto de Jesus tinha que ser um tubarão. O peixe que está vindo aí tem um pouco mais de um palmo. E o Pedro começa de novo uma guerra aqui. Ele sabe que Jesus falou que ia ter um peixe. Ele pegou o peixe. Agora ele vem puxando e pensando sobre o peixe. Quando ele vê o peixe, ele lembra. Jesus falou que na boca do peixe tem uma moeda. Graças a Deus, graças a Deus. O tempo inteiro Jesus fala para você, vinde a mim. Todos vocês que estão cansados, oprimidos, sobrecarregados, eu quero te aliviar. Todo o tempo ele fala isso. Você que tem sede, vinde, comprai e comei sem dinheiro. Se você soubesse quem está te pedindo um copo d'água, você adoraria, porque eu faria fluir do seu interior rios de água viva. Todo tempo Jesus está falando isso para a gente. Mas nós preferimos acreditar nas nossas experiências, nos nossos indicadores, na nossa força, nas indicações da vida. E o Filho de Deus está te falando, eu sei quem você é. Eu sei quem você é. Confia em mim, de todo o seu coração, de toda a sua força, de todo o seu entendimento. Mateus 5:20, caminhando para o final. Olha lá. Sabe por que Jesus fez isso com Pedro? Porque ele faz isso comigo todo dia. É duro às vezes aprender, mas ele faz. E ele quer fazer isso com você todo dia. Ele quer te lembrar que se a sua justiça não exceder em muito a do cobrador de imposto, a do fariseu, a do próprio povo que te julga o tempo inteiro, de modo nenhum entrará no reino dos céus. Pastor, você está falando que eu tenho que ser um super crente? Não. Eu estou dizendo para você que você tem que ser uma pessoa que acredita incondicionalmente do que Jesus fala. Se ele fala, ele pode. Se ele promete, ele cumpre. Se ele afirma, está estabelecido. Louvado seja o nome do Senhor. O Salmo 139 diz, Senhor, tu me sondas e me conheces. Tu sabes o meu assentar, o meu levantar. De longe entendes o meu pensamento. Cercas o meu andar, o meu deitar. E conhece
todos os meus caminhos, não havendo ainda palavra alguma na minha língua, eis que logo, ó Senhor, tu conheces a palavra. Tu me cercas por trás e por diante. Tu me cercas por trás e por diante. E puseste sobre mim a tua mão. Sonda-me, ó Deus. Conhece o meu coração. Prova-me e conhece os meus pensamentos. Vê se há em mim algum caminho mau e guia-me pelo caminho eterno. Eu queria dizer a você que talvez seja a primeira vez que esteja ouvindo esta palavra. Tudo que foi dito aqui é sobre você, é para você, é de você. E eu quero te perguntar, se você compreendeu o que eu disse, eu quero te dar a oportunidade de viver o que Pedro viveu nessa história. Se você deseja do fundo do seu coração ter essa vivência com Jesus Cristo de Nazaré, dizendo que Ele é o seu Deus, que Ele é o seu Senhor, que você está arrependido de ter acreditado em si mesmo, talvez de não ter acreditado nele, talvez de ter usado só as suas forças, e que agora você se rende, porque você reconhece que você é um pecador, e que longe de Jesus Cristo não há oportunidade. Ele é a porta, Ele é o caminho, não é um caminho, é o caminho. Ele é a verdade, não uma verdade. Ele é a vida, não uma vida, Ele é a vida. Eu quero orar com você, se você deseja assim. Eu quero te convidar que você levante a sua mão e eu quero orar com você. E na sua casa, se você deseja dizer para Jesus que Ele é bem-vindo como seu Senhor, seu Salvador, eu quero te dizer. Agora, coloque a mão no seu coração que nós vamos fazer uma oração. Tem alguém nessa manhã que gostaria de fazer isso? Ter essa experiência que o Pedro teve com Jesus? Normalmente eu não insisto, porque Jesus é muito precioso para que eu fique deixando Ele em exposição. Se tiver alguém aqui agora, eu quero orar com você, senão eu vou orar com a pessoa da casa. Tem alguém que gostaria de fazer isso para Jesus? Amém? Eu quero orar com o pessoal da casa. Deus, eu quero te pedir em nome de Jesus, repita comigo você que está aí. Senhor Jesus, eu confesso que sou pecador, eu confesso que sozinho eu não consigo, mas contigo eu posso todas as coisas. Perdoa os meus pecados, limpa a minha vida, repreende toda a consagração, tudo que eu fiz no meu passado, lança por terra, me limpa e me lava. Perdoa os meus pecados. Eu te convido, Jesus, para a partir deste momento, ser o meu Senhor, único, exclusivo Salvador. Escreve o meu nome no livro da vida, para que naquele dia eu seja encontrado, achado e guardado dentro do teu amor, no nome de Jesus. Amém.